Basílio, ele é mestre em modelagem computacional, né, pelo SEMAI-Sematec, lá de Salvador. Eu acho que é Salvador. Ele hoje está como diretor de difusão científica no Planetário Parque do Saber, lá de Feira de Santana. Né? Ele tem pesquisa na área de sistemas complexos. Ele já falou um pouquinho aí que faz parte, né, do grupo aí, inclusive do Jean. Ele foi orientado pelo professor Junei, que está aqui, não é isso? Acho que foi orientado pelo professor Junei. Bom, se ele trabalha no planetário, ele trabalha assim, também, de certa forma, com divulgação de astronomia, e a gente tinha combinado de falar, e eu acredito que o tema que ele escolheu para falar hoje foi exatamente porque o dia da apresentação dele coincidiu com o seu dia da bandeira. Eu espero que tenha sido isso. Eu agradeço muito, né, a Basílio por ter aceitado, né, de participar do nosso ciclo de palestra. Então, com você a palavra, Basílio. Bom, boa noite a todos e todas. Agradecer a participação, o convite, né, por estar aqui falando a vocês, e dentro da plateia, pessoas que são formadores, né, de opinião, e formadores de cientistas, né, futuros cientistas, futuros pesquisadores. A ciência, ela é uma demanda, né, que a gente necessita ter uma formação bem inicial, né, ou seja, ter um caráter de gostar e se sentir sempre motivado em fazer pesquisa, em responder perguntas. Então, agradecer justamente esse momento que eu acho muito importante falar principalmente para professores, né, e que eu acho que o momento do Dia da Bandeira acaba a gente proporcionando uma grande oportunidade de falar sobre quais essas ligações que existem com a bandeira do Brasil e com a ciência, né? Então, a motivação principal é justamente o Dia da Bandeira. Parabenizar também, não só o Dia da Bandeira, mas as pessoas que estão fazendo aniversário hoje, dentre eles, uma pessoa especial, que é o José Roberto, né? Ele é o presidente da Associação Brasileira de Planetários. Ele tem, lá no final a gente vai fazer uma dica, né? Exatamente para visitar o site dele, que ele cuida mesmo dessa questão da bandeira do Brasil no aspecto científico, né? E ele veio exatamente apresentar suas pesquisas, assim, seus conhecimentos com relação à bandeira, porque ele via que não tinha site nenhum que falasse sobre a bandeira do Brasil, né? E o site que tinha um site internacional, né? E a bandeira do Brasil é falada por Carl Sagan, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente poderia, enquanto pesquisadores e cientistas, se apropriar mais e tornar mais facilmente isso da bandeira, né? Aproveitar as oportunidades é muito importante, né? Então, justamente hoje, né, Dia da Bandeira, a ABP também está fazendo uma live, né, sobre a bandeira, e o José Roberto está fazendo lá, exatamente nesse momento. Bom, muito bem. Então, aqui um pouquinho para a gente refletir, né? Com ciência a gente tem que buscar as evidências, né? Muito bom. A apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre símbolos, e por quê? Porque a bandeira é um símbolo nacional. E vamos falar um pouquinho da bandeira, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, o início, uma linha histórica da criação da bandeira, e vamos falar da lei que criou a bandeira, né? Existe toda uma normatização, né? Vamos falar sobre as ciências que existem, o conhecimento científico que existe, a partir do que a gente tem lá descrito. Depois a gente vai apresentar algumas estratégias para ensino de ciência, se der tempo, aí a gente vem no asterisco, que são
curiosidades sobre a questão da bandeira. Vamos lá. Então, como estratégia de ensino, né, a gente tem a bandeira do Brasil. Eu vou apresentar algumas abordagens aqui, tanto na área de tecnologia, né, com uma parte de como se fosse uma engenharia, né, para a confecção da bandeira. A gente vai apresentar, eu vou apresentar um pouco dessa questão da cultura e sociedade e das ciências também, mais especialmente na geografia, matemática, astronomia e biologia. Tá? Então, a gente pode depender dessa configuração da bandeira, tudo isso e, notariamente, algo mais. Né? Então, para falar sobre símbolos, né, eu vou trazer aqui uma pedra de Roseta, que ela é datada de 200 anos, cerca de 200 anos de Cristo, né, e foi descoberta por soldados de Napoleão. Então, essa pedra ela traz inscrições no Demótico, né, que é uma língua egípcia antiga, né, o hieróglifo, que é uma língua ainda mais antiga do Egito, e o grego. Né? E ela se tornou importante porque ela decifrou o que significava aquele hieróglifo, né? Ou seja, o que essa linguagem traz. Então, a gente tem um muro aqui, né? Toda uma inscrição. Imagine a dificuldade de apresentar uma língua milenar, né? E de escrever em pedra. Essa pedra é dessa cidade aqui de Roseta, né? Fica aqui na foz do Nilo, né? Então, ela foi achada justamente aí e na verdade, ela fazia até parte de uma construção, né? E aí verificaram que havia símbolos, né? E a partir desses significados, que foi inclusive por causa de ser uma escritura, o hieróglifo, ele tem esse significado de ser uma escritura sagrada, né? Ou seja, alguma coisa que foi importante, né? E nesse caso especialmente de um faraó, né? É um decreto de um faraó que Ptolomeu V, né? Que está escrito aí. Bom, então símbolos que a gente trata, né, sobre as bandeiras, né, a bandeira é um símbolo nacional e ela delimita, né, imagine um mundo aqui à direita, a gente tem várias, a gente entende o mundo, né, se for observar da ISS, a gente vai ver o mundo sem fronteiras, né, ou melhor, essas fronteiras são políticas, são criadas e muito referenciada com uma bandeira, né? Então, o símbolo, a bandeira simboliza essa região, esse país, essa questão política. Né? Então, está muito atrelado à simbologia. O significado da bandeira tem a ver com essa identificação, essa identidade e de um momento, né, que e busca elementos de momentos, né, para poder dar a relevância desses significados ou dessa identidade com aquele país ou aquele lugar. Então, a bandeira do Brasil ela foi criada por Dom Pedro I, né, Jean-Baptiste Debré, e esse verde ele está associado com a Casa de Bragança, né? Essa aqui é o brasão da Casa de Bragança, esse é o brasão de Dom João VI, e esse verde está associado a essa família, né? Aqui em amarelo está associado a da esposa Leopoldina, né? Aqui já é a casa de Habsburgo, né? Austríaca, e esse amarelo tem a ver com essa casa de Habsburgo. E esse losango é uma heráldica, um símbolo feminino, né? A gente tem aqui, associado ao feminino, a gente tem aqui o fumo, né? Perdão, aqui o café e aqui o fumo. Né? Aqui a gente tem uma esfera armilar, que é associado à questão de Portugal, né? Então, o Brasil
ex-colônia, né? Aqui é o Brasil Império, já como a primeira, depois da independência do Brasil, foi criada essa bandeira por Dom Pedro, para simbolizar como o país, né, independente, e com alguns traços da herança desse Brasil colônia. E aqui, obviamente, a coroa do rei. Já em 1889, né, o Brasil passa a ser Brasil República, né, e o Rui Barbosa, ele propõe uma outra bandeira para o Brasil. Essa bandeira durou simplesmente 4 dias, né, e ela foi inspirada na República Americana. Então, a gente tem aqui muito parecida com o formato, né, dos elementos da bandeira americana, e realmente foi inspirada nisso. Porém, ela foi rejeitada, né, e foi solicitado pelas pessoas que estavam na República, né, participando de uma nova bandeira que representasse melhor esse momento, essa nova configuração de país, né. Marechal Deodoro da Fonseca foi quem solicitou ela é uma criação de Raimundo Teixeira Mendes, ele é um matemático, né, e que solicitado por Miguel Lemos, que é um político, Manuel Pereira é um soteropolitano, né, astrônomo, que participou também da confecção, e o Décio Vilares, que é o artista, né, que fez a composição. Essa inscrição de ordem e progresso, né, já começa a gente falar aí de ciência, né, porque esse é um lema de Augusto Comte, né, ele é um sociólogo, a sociologia enquanto ciência, né, tinha como esse lema, né, o amor por princípio e a ordem por base, e o progresso por fim. Obviamente foi pautado nisso e, obviamente, também em um momento que as repúblicas explodiam no mundo e era uma questão de também trabalhar a questão social, né? Então, esse lema positivista tem uma associação como a pessoa com ter uma função social dentro da sociedade. Então, meio que limita, né? E aquela pessoa vai ter que fazer aquilo, né? E porque ela faz parte de um grupo, de um sistema, e que nesse sistema ela tem que se comportar daquela forma ali para trabalhar, né? Ou para desenvolver em cima daquilo ali. Então, tem a ver com todo esse lema e, obviamente, tem a ver com a cultura que estava, e o momento que estava passando lá pelos idos aí de 1889. Então, essa é a bandeira da República do Brasil, né? Aí formada, né? Aqui a gente tem 20 estrelas, né? E, novamente, aqui a gente tem esse projeto, uma foto do projeto, essas estrelas são estrelas do tipo heráldica, né? Ou seja, com 5 pontas, e é formado, tem um diâmetro, tem toda uma que a gente vai ver mais adiante. Só para ter uma ideia dessa associação, por isso essa questão dos significados, né? Então, na verdade, nada na bandeira do Brasil está ao acaso, né? Então, a bandeira começou com 20 províncias, depois a gente tem aqui a proclamação da República, e a gente já tinha 20 estados, e um estado neutro, que aí já é onde estava essa questão do Império, né, onde é que se situava isso. Depois a criação do Distrito Federal, que não é Brasília, né, isso é o estado da Guanabara, que depois vai ser criado o estado da Guanabara, mas ele era o Distrito Federal, que era o responsável por fazer a gestão do país, né. Essa já nos idos da Constituição de 1891, já tem essa configuração de um local para fazer essa coordenação entre os estados, né? O estado do Acre, em 1903, foi comprado, né, da Bolívia, né? Então a gente tem, depois, em 1960,
a criação do Estado da Guanabara, e aí Brasília passa a ser o Distrito Federal, e depois Guanabara passa a ser o Rio de Janeiro, e aí Mato Grosso é adicionado, né? Aí ficam 22 estados, e em 1988, a última Constituição, né? Por assim dizer, a gente tem os territórios, né? Se tornando estados. Aqui a gente tem essas configurações, né, ao longo do tempo, desde 89 até 1988, onde a gente tem esses estados, né, e aqui um relato, né, de onde capital Maceió, a origem, república, né, então tem toda uma referenciazinha pequena aí para a gente se situar no tempo. Então, é um desafio uma representação de um país que, veja só, desde 1988 já tivemos aqui 7 constituições, né, e ela uma mudança de configuração territorial, né. Então, isso, mapa é um negócio delicado, porque ajuda muito, mas ele tem que estar atualizado, senão pode acontecer o que aconteceu aqui, né. A gente tem 1889 ainda não existia o Distrito Federal. O Distrito Federal veio a ser criado aqui em 1891. Então, a representação de um modelo, né, e a atualização dele, ela tem que ter uma certa facilidade para que essas coisas sejam respeitadas, né? Então, a atualização, as pessoas não leem jornais com 5 dias, a menos que eles queiram fazer alguma pesquisa, né? O jornal é o jornal do dia. Notícia que as pessoas já sabem não é notícia, né? Então, ou é notícia para quem não sabe. Então, essa questão de atualização é bem delicado na questão de uma representação, né? Então, aqui a gente tem um mapa do IBGE, bem atualizado, né? Ou seja, esse é o mapa hoje do Brasil, onde a gente tem o ponto mais oriental aqui, o Sol nasce primeiro nessa ilha de Trindade aqui. Esse é o nosso país, né? E aqui tem as fronteiras, os limites do país, né? Marítimo, né? Então a gente tem aqui, essa é a ilha de Trindade, tá? Então, olhem que curioso. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui esse ano, né? Então, é o mapa do Brasil, só que ele está sendo atualizado a todo momento, né? E aí você vê o surgimento dos municípios. Os municípios, eles mudam muito mais do que os estados, né? A gente tem uma 1970, 80, olha a quantidade de municípios que foram criados, surgiram até 2000, né? Então, isso é bem interessante para a gente ver que, se fosse para representar municípios, já teríamos espaço aí faltando. Então, a gente poderia brincar aqui de o jogo dos 7 erros, né? Ou dos 6 erros, mas na verdade não tem erro nenhum aqui. A bandeira do Brasil, de 19, né, do 11 de 1899, representa o 15 de novembro, que é o dia que o céu, né, estava com essa conformação, que é o dia 15, que é o dia da República, né, o dia da proclamação da República. E essa aqui é uma bandeira atualizada, né, 19 do 11, né, eu aproveitei e botei o dia de hoje. Então, essa bandeira do Brasil, atualizada com esses estados, o Mato Grosso, né, do Sul e os territórios que eram territórios da Amapá, né, que está sofrendo, né, com a falta de energia, né, e ele está por aqui. Muito bem. Então, a gente viu aqui essa questão só de questão de sociedade, cultura, e a gente vai falar agora um pouco de geografia, e agora a gente vai falar de ciência exatas, né? Então, a bandeira, ela foi criada em 4, no decreto 4, em novembro, dia 19 de novembro de 1899, 1889, instituiu a bandeira como um símbolo nacional, né? Ele é um símbolo
para representar o Brasil, né? Além de instituir outros símbolos, né? Ele foi o sinete, né? Aquela peça que colocava em cima de uma cera, e o selo nacional, o brasão de armas, né? Então, tudo isso foi instituído no decreto número 4 de 1889, os símbolos nacionais. O hino nacional é também, o hino da bandeira não é, né? Então, só para a gente ter o que simboliza, o que representa o país, né? Então, em 1968, ele é descrito, né, mais detalhadamente de como era para ser formada essa bandeira, e também mais detalhada ainda em 1971. Ele basicamente é o mesmo projeto, né, mas ele trata mais apropriadamente de como é essa configuração da esfera celeste, e sobre os estados, né, se eles pertencem que se eles vão ser representados na bandeira, né? Então, a mais recente alteração dessa lei é de 92 e está aqui como instituído, ele confirma a bandeira nacional como um símbolo, o hino é o brasão de armas e o selo. O selo é muito parecido com aquele carimbo de correios, né? E ele mostra aqui que fica alterada na forma do anexo a gente vai ver, dessa lei, devendo ser atualizada sempre que ocorrer a criação ou extinção de Estado, né? Ou seja, essa referência ao decreto 4, ela dá exatamente uma continuação, né? Ou traz a referência para que as pessoas não percam a identidade com a bandeira, né? Isso é muito importante no caso de um país, né? Então, ela traz essa questão aqui, que é uma representação de um céu de dia, mas que estão com as constelações, com uma conformação que a gente vai ver. Às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro, ou seja, o dia da República, um observador situado fora da esfera celeste. Isso quer dizer o quê? Que pelo menos ele estaria fora da nossa galáxia, né? Que todas as estrelas que a gente vê estão na nossa galáxia, então ele está bem distante, né? E ele traz uma coisa muito interessante aqui, que são as 12 horas siderais. Então, está aí o Manuel mandando ver, né, no seu conhecimento de astronomia, ou seja, fazendo todo um detalhamento para poder explicar. A bandeira não deve ser afetada a sua disposição da estética original, né, constante no decreto do dia 4. Então, quer dizer, você observa que ela tem que manter essa geometria, essa forma, né? Tanto é que a gente, às vezes, até se atrapalha em alguns sites, inclusive, eles, às vezes, colocam a bandeira de ou seja, a bandeira atual com uma bandeira de 1889, e que, na verdade, tem estrelas demais. Em 1889, a gente não tinha 26 estados, né, em um Distrito Federal. Então, é um projeto construtivo, a gente está vendo aqui uma planta arquitetônica, né, onde a gente tem aqui uma sala, né, tem uma sala de jantar, cozinha, né, então a bandeira do Brasil também traz isso, né, é um projeto construtivo, onde ela é toda preparada para ser replicada e uma forma, né, parece um artigo essa lei 84/21, onde ele trata o tamanho da bandeira, ele é 20 unidades, né? Uma unidade de medida chamada de M, então ela tem 20 unidades por 14 unidades, e tudo é essa unidade de medida. Então a gente tem uma distância desse losango, né, desse paralelogramo, ele tem 1,7 unidades de medida. A gente tem as estrelas, que tem 5 diferentes diâmetros, né? Ou seja, a gente tem uma associação com as magnitudes de cada uma dessas estrelas que foram eleitas, né? De cada uma dessas constelações, né? Ou seja, a gente
tem uma associação muito estreita com a astronomia, né? Enquanto todas essas, aqui está as estrelas do Escorpião, da constelação do Escorpião, né? Aqui é o Nordeste, né? A gente vê aqui, temos a Alfa, Beta, já Gama, né? Teta, Mi, Kappa, e a gente tem algumas constelações que elas só contribuem somente com, por exemplo, Cão Menor, só com Alfa, né? A gente tem a Hidra Fêmea, que ela contribui com a Alfa, e também a Hidra Fêmea que ele contribui com a Gama, né? Que aqui está o Acre, né? E, enfim, a gente tem aqui Cão Maior, com Alfa, Beta, Gama, Delta, e todas essas configurações acabam tendo a quantidade de 9 constelações aí, né? Aqui está o Pará, né? Aqui uma coisa bem curiosa é que muita gente acha que essa estrela, inclusive, existia um projeto de lei, o José Roberto conta muito bem isso, né? Que existia um projeto de lei querendo transformar essa estrela aí, na verdade, na estrela que estava acima de todos, né? Todas as outras estrelas, e essa estrela seria Brasília, né? Porque todas a administração a administração nacional está em Brasília, né? Só que faltou um conhecimentozinho, né? Esse projeto de lei sobre essa estrela aqui, que é a Sigma do Oitante, que justamente essa pequena estrela aqui, que não é uma estrela nem tão grande, né? Na verdade, ela é a menor de todas, 0,10 m de diâmetro, né? Ela tem o céu girando ao redor dela, que ela está próxima exatamente ao polo sul celeste, né? Então, todas as outras estrelas que estão aí, elas estão girando em torno dela e, na verdade, ela é o centro desse céu aí, dessa parte, desse campo de visão aí, desse céu. Então, tem toda uma... Aqui interessante também, porque a gente vai ver mais adiante, mas a Hidra Fêmea, ela tem uma parte aqui e outra, quase a gente, né, ela se prolonga nesse campo de visão. A Hidra Fêmea ela é bem comprida, né, ocupa uma grande parte do céu, e a gente pode também ver que ela fica de um lado e do outro, e as outras não. A gente tem um triângulo aqui, os gaúchos presentes, né? Aqui uma alfa, uma estrela alfa, o triângulo austral, simbolizando o Rio Grande do Sul. Aqui temos o Cruzeiro do Sul, né? Que a gente vai ver esse detalhe do Cruzeiro do Sul mais adiante, que a gente tem aqui a alfa do Cruzeiro São Paulo, né? Aqui a Bahia, Rio de Janeiro, né? Então, cada uma estrela ela está associada a um estado, e a Sigma do Oitante, que é o Distrito Federal. Essa daqui faz parte da lei, e ela acompanha, né, essa escala de grandeza, né, da magnitude das estrelas, que foi proposto por Johann Bayer, né, e a gente tem aqui para o Acre, né, aqui o Amapá, é a beta do Cão Maior, né, aqui o Amapá. Aqui a gente tem Cão Maior, Alfa, Beta. Aqui o Cão Maior. Estrelinha aqui. Então a gente tem isso tudo descrito, né, nesse artigo que a gente poderia falar assim, mas na verdade é uma lei, né? Então está bem detalhado aí essas correspondências. Muito bem. Então, para falar nessas magnitudes, né, ou seja, nesses tamanhos de estrela, a gente pode falar exatamente sobre como esse conceito de associação de tamanho, né, ou melhor, de brilho, né, com brilho aparente, né, com tamanho, ou melhor, com o brilho, o tamanho do brilho, né, a maior ou menor brilho, né, uma escala de maior ou menor brilho com a sua escala na constelação, né? Então, cada
constelação ela tem, conforme proposto por Johann Bayer, né, essa escala de alfa, beta, gama, então quanto mais de brilho, né, maior ele tem essa intensidade. Então, ela foi identificada, quando a gente olha para o céu, a gente vê uma estrela que ela está mais brilhante, ela tem uma magnitude 1, né? E quanto mais brilhante ela seja, ela vai diminuindo esse número aqui, né? Então, a gente tem Sirius, por exemplo, que está com uma magnitude menos 1,4, Júpiter, que aparece no céu com menos 2, Vênus, né, é um planeta, mas ele tem uma magnitude também, não é estrela. Sirius, sim, Júpiter é um planeta, mas eles têm essa magnitude, ou seja, o brilho aparente. Então, ele é classificado e a gente observa ou não essas coisas que estão no céu a partir de a gente identificar, né, esse brilho, né? Ou seja, estrelas acima de 6 M, né, ou seja, 6 magnitudes, a gente não consegue, por exemplo, o ser humano não consegue ver, porque a gente tem olhos que a gente tem essa escala, né, de limite de observação. Então, a gente tem essa observação, a gente pode, essa sensação, ou seja, como a gente vê as coisas, né? A gente tem vamos usar uma metáfora aqui, né? Como é que a gente vê essas variações da quantidade, como essas quantidades são percebidas, né? Então, a gente não consegue identificar muito bem, a menos que conte, né? Para a gente é quase a mesma coisa essa quantidade de 10 e 20, né? E aqui a gente sabe que tem muito maior quantidade. Se eu não colocasse aqui esse número, facilmente a gente poderia dizer que eles têm a mesma quantidade, né? Então, da mesma forma, de 110 para 120 pontos aqui. Então, esses dois, Weber e Fechner, eles observaram que esses sentidos, né, essa sensação de, de, de perceber essa quantidade ou essa variação, ela tinha um comportamento logarítmico, né? Então, são coisas tanto serve para o ouvido, né? Ou seja, para a audição, ou como a sensibilidade do tato, ou como a visão, né? Então, a gente observa que a gente pode falar de algumas questões da biologia aí, falando exatamente sobre essas escalas, né? Muito bem. A gente falou já da confecção, falando da geografia, da matemática, a gente poderia, eu não abordei, mas, enfim, a geometria que a gente tem lá a gente observa que a gente tem losango, tem todo o círculo. Uma coisa bem importante, né, que realmente eu não esqueci de falar, é sobre muitas pessoas associam com uma esfera justamente por causa dessa faixa aqui de ordem e progresso, né? Então, ela é disposta de tal maneira que a gente dê uma perspectiva de esfera, né? E ela não é o equador da Terra, né? Então, apesar de estar associado aqui como o ponto mais meridional aqui dos estados, né, naquela época, né, e aí conservou, hoje é o Amapá, mas naquela época o Amapá ainda fazia parte do Pará, e o Pará é como mais ao norte, né. Então, a gente tem exatamente todas essas, e também está aqui, ó, o raio desse ordem e progresso, ele passa aqui ele começa a ser, ele tem o tamanho do raio, e começa aqui na lei, ele é falado que ele começa no ponto 8. Muito bem. Então, a gente já falou da parte da matemática aí, da biologia, agora a gente vai falar um pouquinho da parte da astronomia. E, basicamente, o que a gente vai falar é sobre essa questão
de 12 horas siderais, né? Parece uma coisa assim, que a gente está imaginando, né? Que sidérios relativo às estrelas, né? Então, horas siderais, a gente está observando uma hora que ela está, a referência são as estrelas. E isso é muito importante, porque a gente está observando o céu dessa conformação aí, né? Então, os modelos celestes, aí a gente já tem aí, a gente estudava antes, a humanidade estudava através desses modelos, né, de esfera celeste, aqui usada na navegação, esfera armilar, arcos, né? A gente tem aqui asterismos, né? Ou seja, são modelos e são modos de a gente estudar o céu, né? Representar coisas no céu, e essas esferas ajudaram e ajudam muito, né? Aqui a gente tem a esfera celeste com algumas linhas aí, né? Que está toda referenciada. O principal motivo aqui a gente só que eu estou explicando isso é para a gente mostrar como é que pode ser apropriado, né? Na astronomia também, para falar exatamente das estrelas e a conformação dela. Esses círculos aí, ou seja, essas grades são também associadas a essa esfera celeste, que é uma representação como se a gente tivesse, na astronomia nós temos 6 sistemas sistemas tem um sistema equatorial, né, um sistema, enfim, um sistema horário, né, que a gente vai utilizar, porque esse faz relação sistema alto-azimutal, então, sistemas de coordenadas. Então, esse sistema de coordenadas a gente trabalha a astronomia podendo, buscando exatamente fixar, né, essas esferas para a gente poder se orientar, basicamente para se orientar no céu. E ou buscar onde estão esses objetos no céu, né? E a gente muitas vezes tem círculos desses que estão presos à Terra e outros presos ao céu, né? Esses 6 sistemas que eu falei, né? Falei 3, mas a gente tem outros 3, né? E basicamente a função deles, a gente vai falar só de um, mas a gente estudar o céu e fazer referências a esses objetos do céu, os significados novamente. Então aqui a gente tem a esfera celeste, né, onde as estrelas estão fixas nessa estrela que está nessa esfera. A gente tem a Terra, e a gente nos modelos, justamente, a gente pode apresentar, pode falar sobre isso, né? A gente não vai estar falando de abstrações simplesmente, mas sim no concreto, aí para isso a gente se presta muito bem à expressão do modelo. Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma representação de um software, de uma tela que se chama Stellarium, né? A cidade do Rio de Janeiro. A gente tem aqui do dia 22 de setembro às 8h30, que é um dia que a gente vai ter o início da primavera do Rio de Janeiro. Esse horário aqui, na verdade, ele não corresponde, mas eu fiz uma associação somente do... Estão me ouvindo? Alô? Estamos. Sim, sim. Então, esse é o equinócio austral, ou seja, o equinócio no início da primavera no hemisfério sul. Então, a gente tem aqui uma linha, que é a linha do Equador celeste, a projeção do Equador da Terra no céu, e aqui a gente tem a linha da eclíptica, que é a linha onde a gente, aparentemente, o Sol percorre essa linha ao longo do ano, né? Ou seja, nesse dia, quando começa a primavera, ele passa por um ponto chamado ponto ômega, ponto Libra também chamado, né? Que é quando começa a primavera.
E a gente está vendo aqui exatamente o Equador, né, celeste, e aqui não, que é o nosso plano da nossa Terra, né, e aqui é o plano da órbita do Sol, o Equador da eclíptica, tá? Então, a gente está vendo aqui. Então, esse é um ponto importante, porque a gente vai ver que a hora sideral, ela tem relação com esses pontos aí, o ponto ômega e o ponto gama, né? Então, quando se passam 12 horas siderais, desde que a eclíptica, né? Desde que a gente tem aqui o caminho aparente do Sol, ou seja, quando ele cruzou no ponto gama, né? Quando era primavera no hemisfério norte, a gente tem a hora zero, né? Hora sideral zero. E aí a gente passa a ter 12 horas quando ela está no lado oposto, ou seja, quando é primavera no hemisfério sul, né? Então, nós temos esse ponto, ou seja, esse ponto gama, ou melhor, esse ponto ômega, mostrando o, o início da primavera, né? E aqui está o dia da República, né? E mostrando o horário às 8h30, né? Então, aqui a gente não está vendo o horário sideral, mas a gente vai ver mais adiante. E aqui a gente está vendo o horário local do Rio de Janeiro, né? E todas as estrelas que a gente estava vendo aqui está a constelação do Escorpião, né? Lembrando que aqui é um asterismo, né? A constelação é uma região no céu, né? Para observar direito, mas ela está sendo mostrada aqui em vermelho, né? Então, é uma região no céu e serve justamente para orientar. É uma denominação feita pela IAU, e aqui a gente tem a constelação de Escorpião, né? Aqui a gente tem a constelação da Virgem, né? Esse aqui é o Pará, né? Então a gente tem Espica, né? Aqui o Cão Maior, aqui a Hidra, né? Aqui o Acre, né? A gente tem aqui a constelação da Hidra, ou melhor, aqui está o asterismo da Hidra, e você vê que ele ocupa um comprimento bem grande do céu. A gente tem aqui a alfa da Hidra fêmea, e aqui a sigma. Aqui está o Cruzeiro do Sul, o famoso Cruzeiro do Sul. Aqui está o octante, né? E aqui está justamente o Polo Sul celeste. Então, esse aqui da gente para ver melhor, né? Fiz um negativo aqui, dá para ver melhor essas regiões. Essas regiões aqui justamente são as famosas constelações. Curiosamente, as estrelas fazem parte dessas regiões aí, mas muito mais estrelas tem nessa região, né? Então, o que a gente vê, principalmente, e está desenhada, são essas daí. Mas todas elas realmente estão aí e fazem menção ao céu da República, né? Muito bem. Aí vem a questão da hora sideral. Muito bem. Uma vez que 360 graus de circunferência de rotação equivale a 24 horas de ascensão reta, cada 15 graus equivale a 1 hora. Isso na astronomia, né? Então, 1 hora equivale a 15 graus, quer dizer que quando for 12 horas siderais em qualquer lugar, veremos que quanto o Sol está deslocado, em graus ou em horas, do equinócio, onde a primavera ocorre na primavera boreal. Aquilo que eu estava falando, antecipei lá um pouquinho, é justamente isso. Então, é um sistema de coordenadas, onde a gente observa as estrelas, né? E a gente sabe a hora que é a partir dessa órbita que a gente tem ao redor do Sol. Então, é bem precisa essa hora sideral. Porque a referência estão nas estrelas, né? Então, aqui a gente tem a hora sideral, é o ângulo horário do ponto vernal, né?
é a ascensão reta a cada 15 graus, equivale a 1 hora, está aqui, né? Então, essa tabelinha ajuda muito a gente entender o que eu queria colocar aqui. Muito bem, a hora civil é 8 horas e 30 minutos, né? A hora civil do Dia da República. E ele fala em hora sideral ao meio-dia da hora sideral, né? Então, isso em setembro, a gente tem a hora civil, no caso, coincidindo com 12 horas, né? Então, se a gente está em outubro, a gente tem a hora civil mais 2 horas, se a gente estiver na hora civil lá, por exemplo, a, a 8 horas, a gente bota mais 2 horas, aí é 10 horas da hora sideral. Já em novembro, a gente tem a hora civil a 8h30, a gente teria 12 horas e 30. Só que é 15 de novembro, então novembro ainda não terminou. Então, o que esse 15 aqui? Então, essa tabela ajuda, mas não ajuda tanto, né? Porque o metade do mês de novembro faria o quê? Mais 3 horas, né? Então, a gente estaria com 8h30, a gente iria para 11h30, né? Muito bem. Só que a gente tem um sistema na astronomia, que são as coordenadas horárias, sistemas de coordenadas horárias, que ela dá justamente essa precisão que a gente vai ter aqui, né? Eu fiz essa observação, vamos dizer, não observação, essa simulação no estelário, né? Aproveitei a amizade com a professora doutora Edina Moreira, ela fez esses cálculos para mim, aqui para a gente, né? Então, a gente tem exatamente aqui, ó, a hora, o ângulo horário, ele é essa parte daqui, o ângulo horário. Tem uma gatinha querendo entrar aqui na sala. Então, esse aqui é o ângulo horário, o H, né? A gente tem aqui essa estrela, que ela está a uma posição de 2 horas do meridiano, né? Local. Né? E a gente tem esse ponto aqui gama, né? Então, a gente tem aqui que a hora que a gente está procurando, né, é a hora sideral menos essa hora, essa ascensão reta, né? Que, na verdade, é essa distância aqui que a gente tem, essa distância não, esse ângulo que a gente tem da estrela, né, que no caso a gente tem aqui, né, o Sol poderia ser, em uma determinada hora, né? Qualquer hora a gente tem uma determinada hora, por exemplo, aqui a gente vai fazer aqui 15 horas, 8h30 do dia 15 aqui da República. Então, a gente acabou de entrar. Não se surpreendam de uma gatinha subir aqui. Então, a gente tem aqui 5 horas e 35 minutos e essa daqui é um horário da República, né? Que a gente identificou aqui que ela estaria às 11 horas e não às 12 horas, através do estelário. A gente não está contestando nenhuma questão da lei, das 12 horas ou da hora, mas de 11 horas, porque, na verdade, a gente só está fazendo um exercício aqui. Me concentrei até um pouquinho aqui. Enfim, esse aqui é o céu da República, né? Ou melhor, do Dia da Bandeira, né? Para a bandeira também ficar sem a representação do céu, né? Do dia dela, né? Que é o Dia da Bandeira. Então, essa esfera celeste, né? Ela foi representada, né? Mas a gente vê que não é uma representação precisa de uma carta celeste, né? O que temos na bandeira do Brasil. Realmente é o céu que estava no Rio de Janeiro, às 12 horas siderais, a gente pode imaginar que seja isso mesmo, porque todas essas estrelas desse horário estavam lá no céu. Então, o modelo de
da bandeira, é um modelo robusto, que já passou esses anos todos, né? Tiveram algumas modificações e foram feitas pequenas alterações, né? E é o céu da bandeira. Conclusão, essa é um trabalho, né, científico, não é um trabalho científico, é um lavor artístico, né? Ou seja, a bandeira do Brasil ela é uma representação artística, mas pautada nos conhecimentos da ciência, né? Tanto na geometria, na matemática, na questão da identificação do céu, sobre as magnitudes das estrelas, tanto na composição que o céu, né, olhando para o sul, a gente tem, né? Então a gente tem uma imprecisão astronômica na bandeira, né? E esse artigo aqui essa revista super interessante traz isso, exatamente isso. Ela tem as suas imprecisões, mas na verdade é uma bandeira cheia de história, e é o que traz esse artigo aí, super interessante, né? Algumas curiosidades, né? Esse site aqui do menino, né, do José Roberto Costa, ele diz que o Cruzeiro do Sul é uma das mais significativas constelações do céu meridional. Sua estrela alfa, também chamada Estrela de Magalhães, passa no meridiano da cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro, né? E ela mostra o polo sul celeste a partir de uma distância, né, do Cruzeiro Maior, ou do Madeiro Maior, né, 4,5 vezes, né, na direção da sua base. Então, eu coloquei aqui através também do estelário, né, aqui está o Cruzeiro do Sul, né, onde a gente tem essa distância aqui do Madeiro Maior, e essa distância 4,5 vezes deveria dar aqui o Polo Sul Celeste, né? Aqui que é a sigma do oitante, está bem próximo aqui triângulo, né? O alfa aqui, o Rio Grande do Sul, né? Enfim, aqui o escorpião, e aqui dá para ver melhor. A gente vai fazer umas medições, 1, 2, 3, e pelo estelário não deu, né? Mas enfim, não é contestação nenhuma, mas realmente falta um pouquinho, né? E imagina-se que seja 4,5 vezes quando a gente observa o céu. Na verdade, eu já observei e realmente se aproxima muito dessa metade de um madeiro, né? A distância. Então, o Cruzeiro do Sul, ele tem essa associação. Então, 15 de novembro, o dia da República, o Cruzeiro estava exatamente passando pelo meridiano, né? Que é local. Isso é bem importante para a gente. Tudo bom. Então, o Cruzeiro ele está também nas moedinhas, né? Você está não só na bandeira, mas também faz parte dessas representações aí, né? Aqui do astronomia do IFBA, né? E também outras bandeiras, né? Aqui de Samoa, da Nova Zelândia, Austrália, a bandeira da Austrália também tem, só que está diferente, né? Elas representam como a gente vê, né? Aqui não está a mimosa. Mas, enfim. Então, a cruz é um símbolo para o Brasil, mas é um símbolo, na verdade, que está no céu, então a gente está no mundo, né? Tem isso no mundo. Então, tem uma recomendação aqui, vocês verem aqui o site do José da Costa, José Roberto Costa, né? Aqui tem um podcast fantástico, ele fala, quem gosta de podcast pode ouvir, fala muito da bandeira do Brasil, né? Sobre isso tudo, basicamente. Então, essa forma de, vamos dizer assim, estratégia de representar, eu meio que vi já isso, né? Sai assim a gente, de tanto ver, a gente consegue faz sem saber que está fazendo por quê, né? Então, essa estratégia de a gente associar a astronomia com cultura, sociedade, ciência, né? É uma das estratégias da IAU para divulgação da astronomia, né? Aqui a parte da parte da tecnologia, a ótica, a parte de engenharia, né?
Então, tudo isso está associado com a astronomia, assim como eu falei, com a bandeira do Brasil. Na estratégia da IAU de 2020 a 2030, né, ela continua trazendo essa formação, mas associa também aos os objetivos globais, né, de sustentabilidade. Né? Então, a gente tem aí continua como centro de astronomia, mas associando com todas essas áreas. Então, recapitulando, a astronomia e outras áreas, a gente pode abordar com a bandeira do Brasil todos esses temas aí, esfera celeste, eclíptica, ponto vernal, gama, onda. Então, estão aí para serem utilizados, onde a gente tem como símbolo a bandeira, né, a bandeira do Brasil. Né? Então, agradecer aí e finalizo. Vocês estão aí? Alô? Sim, estamos aí. Final. Massa! Oh, Falando, mas meu grande Jorge. Todo mundo está aí. Eu botei uma coisa Todo para mundo aqui. despertar no final. Excelente, a tua descrição foi bem profunda, né? Tuas considerações foi um trabalho bem completo. Mas aqui, ó, o Wesley Lima dos Santos, ele diz aqui, ó, boa noite. Eu não entendi muito bem como eles escolheram cada estrela para representar determinados estados. Houve algum critério, Basílio? Não tem assim, eu não consegui identificar, até busquei, uma associação de a posição da estrela, exceto, por exemplo, com o Pará, exceto, por exemplo, com esses eu achei, né? A sigma do oitante, né? A gente tem também a hidra fêmea, e a gente tem uma certa sinergia ali entre a posição política do que era a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? Então, elas estarem fazendo a composição do Cruzeiro do Sul, né? Então, pela representatividade e pela importância assim desses estados àquela época. Então, obviamente que foram escolhidas, né, buscando representar o céu, mas de, é, não tem um documento assim exatamente como o Wesley ele talvez imagine eu buscando. A gente sabe de uma coisa que a gente associa com outra, mas nada assim definido, nada pela lei. Tá? Uhum. Não teve só saindo só dessa região do Cruzeiro, não teve realmente um critério muito A gente observa, por exemplo, também os estados do Nordeste, todos eles fazem a composição do escorpião. Já o Norte está à esquerda, sempre acompanhando a esfera celeste, como as pessoas estivessem de fora da esfera celeste. Né? Imagina que a esfera celeste, para observar fora da esfera celeste, a gente está aí a 100 mil anos-luz, vamos dizer, o diâmetro da galáxia, fora da galáxia. Mas, enfim, é, o modelo é esse, né? A gente tem que a abstração é exatamente essa. Então, é bem interessante essas relações quando a gente observa a importância do Distrito Federal e o que representa isso em relação aos outros estados. Então, a gente bota um significado nisso. E na ciência a gente tem muito isso. A gente dá significados aos símbolos, né? As operações, a matemática, em toda a ciência a gente sempre busca uma simbologia para dar o significado aqui. Falou! Aqui
Aqui um comentário do Jean Paulo, Jean Paulo Carvalho. Ele disse aqui: o físico Neil deGrasse Tyson divulgou em sua conta no Twitter uma carta direcionada ao Brasil, em que exalta o potencial da ciência brasileira e questiona por que ela não recebe o devido apoio, reconhecimento e divulgação. Abre aspas. E eu, particularmente, amo a sua bandeira. Há um pedaço do céu noturno estampado nela. Mais de 2 dezenas de estrelas retraçam constelações autênticas, incluindo o Cruzeiro do Sul. Fantástico isso, né? Muito, muito legal. É muito fantástico isso, esse apreço que ele mostrou com a ciência e a bandeira do Brasil. Sagan fez isso também, né? Carl Sagan também fez isso, onde ele traz uma associação de uma carta celeste, né? Então, com a astronomia e com a ciência. Essa bandeira é danadinha. Só um pouquinho, Marildo. Segura aí. O Wesley aqui perguntou outra coisa. Qual é mesmo o motivo daquela estrela solitária em cima da faixa da bandeira representar o Pará? Aquela época, o Pará era o estado mais... na verdade, a capital do Pará, ela era um pouco mais ao oceano, né? Então, ela era mais ao norte, era a capital mais meridional, né? Mais ao norte. Por isso que colocou-se mais ao norte, mas não querendo dizer que aquela linha que a gente tem ali de ordem e progresso, que faz a moldura de ordem e progresso, seria o Equador. Não. Mas como ela está acima daquela linha, ela é mais ao norte, né? Era mais ao norte. Não que aquela linha seja o Equador, mas sim o Pará, naquela época, hoje Amapá, mais ao norte, que o Brasil tem isso, né? Ele está no hemisfério norte e no hemisfério sul, né? É verdade, é verdade. Esse detalhe, né? A gente sempre acaba esquecendo nossos compatriotas lá da região norte ali. Exatamente, da região norte, exatamente. Mas, Paulo, Marildo, contigo. Pronto, Basílio, aqui parabenizar você pela apresentação. Eu lembro que tem um bom tempo atrás, quando a gente começou a mexer com essa coisa de planetário, o pessoal do Planetário do Rio de Janeiro me deram, né, um CD, se não me falha a memória, que tinha a apresentação sobre a bandeira, né? E eu fiquei decepcionado que só conseguia rodar o áudio, não rodava o vídeo. Eu fiquei triste pra caramba com aquilo. Pronto, mas aí eu me contentei com o áudio naquele negócio. Mas a sua apresentação ficou muito legal, mas eu vou fazer só uns acrescentes, alguns detalhes, né, que eu notei aqui na apresentação, né? A bandeira ela tem alguns detalhes que são emblemáticos, né? Então, se você reparar, o Cruzeiro do Sul ele está desproporcionalmente maior em relação, por exemplo, ao quanto está deformado em tamanho, né? E a forma também o escorpião, né? E isso foi feito de propósito, né? Foi feito de propósito porque a ideia era dar uma ênfase àquela cruz, da famosa Ordem da Cruz, que foi uma das bandeiras tentativas, né, que teve no passado, né? Então, o Cruzeiro no Sul entra nessa ideia de representar ali a Ordem da Cruz. E a outra coisa que aparece já na bandeira de Portugal, que você mostrou no início, né? A presença da esfera armilar, né? Que ela representava, na verdade, um desenvolvimento tecnológico associado com astronomia vinculada com as descobertas marítimas, né, que estavam presentes na colonização portuguesa. Então, os navios, eles carregavam aquele símbolo, né, aquele símbolo com a esfera armilar. Então, os navios colonizadores tinham essa tradição e isso fez parte da bandeira do Brasil antiga, né, dentro da história, isso representando o desenvolvimento da Escola de Sagres. Tá? Então, isso é uma coisa importante do ponto de vista científico, né? No documento de 69, aí foi um detalhe que eu percebi, que tem uma mudança, do documento de 69 para o documento de 71, onde você mostra lá o desenho, aquele croquis
do projeto da bandeira, né? Uhum. Aquela já é de 92. É curioso que coloca como a constelação da qual pertence Canopus, coloca ali que é o Argus. E o Argus já não é, há um bom tempo, considerado uma constelação, né? Então, na verdade, Canopus é a Alfa Carina, né? Então, aí, ali naquele documento aparece, mas no documento de 71 já aparece corrigido. Já aparece aparecendo lá como Aquília, né? Já aparece Carina já no documento de 71. Então, isso aqui era outra coisa bacana que tem ali, deles mencionaram o Argus naquela época, né? Que hoje em dia você fala assim, pô, ninguém sabe quem é o Argus, né? E a outra coisa é Spica, né? Spica não está no céu do norte, né? Spica está no céu do sul. E a linha da eclíptica que aparece ali por conta da... Na verdade, aquela linha é a linha da eclíptica, né? Da faixa da ordem progresso, é a linha da eclíptica. E Spica está no hemisfério sul, mas eles colocaram aquela ali justamente por conta daquela coisa que você explicou, a representação do estado do Pará, da capital, né? Da capital do Pará, que ficava ao norte. Então, a bandeira teve licença poética, artística, né? Não poética, licença artística, né? Em algumas coisas que acabaram, isso acabou gerando um monte de controvérsia, muita gente criticou, né? Durante alguns detalhezinhos que aconteciam nessa coisa, mas tem aspectos super interessantes associados com isso. E a outra coisa é que meio que a distribuição, né, das estrelas em ângulo horário, né, em escala de horas no céu, né, ela não está muito proporcional, porque as várias constelações elas não estão nas suas proporções reais. Né? Senão, por exemplo, o Cruzeiro do Sul ia ficar pequenininho naquele mapa se comparado com a Hidra ou com o Escorpião, por exemplo. Né? É só você olhar daquele mapinha do Stellarium, né, que você mostrou, como é que fica a proporção de tamanho entre o Cruzeiro do Sul e os outros Cruzeiros do Sul, fica pequenininho, né? Então, tem esses detalhes que, às vezes, as pessoas tentam fazer uma correlação com a figura, né, com o desenho da bandeira com o que está no céu. Não, você não vai encontrar aquilo daquele jeito, não vai acontecer, né? Então é isso. Eu quero comentar e parabenizar você mais uma vez pela essa escolha. Muito feliz, cara. Pô, eu nem me toquei que hoje era dia da bandeira. Tinha esquecido dessa coisa também. Valeu pela lembrança. Dia da ciência. Pois é, cara. Pô, valeu. Obrigado, Basílio. Eu posso falar aí rapidinho, fazer um comentário? Rapidamente? Manda lá, Ginei. Só para dizer que nosso querido Rodney Guimarães, ele entrou também lá de Portugal. Infelizmente, ele perdeu aí o iniciozinho da bandeira de Portugal, mas ele está lá, Marildo. Ele veio aí por causa de você e Basílio. Grande Rodney! Saudade de você, rapaz. Está encalhado aonde? E aí, professor? Tudo beleza? Rapaz, é impressionante. O meu vizinho de frente aqui, ele é um inglês. E esses dias ele hasteou a bandeira portuguesa aqui e criticou a bandeira francesa por ter só cores, etc. E eu comecei a explicar para ele o porquê da bandeira brasileira e ele ficou impressionado e até hasteou a bandeira aqui também, vai colocar nossa bandeira lá. E agora eu estou participando aqui dessa live de vocês falando sobre isso. É impressionante. É isso. Bom ver você, cara. Saudade de turma. E para complementar, para mim, Basílio, foi fantástico também. Muitas coisas que eu não sabia, foi muito bacana, eu aprendi hoje aí. Foi fantástico. Só tenho a lhe agradecer por ter participado aí da tua live, né? E, assim, produzido pelo pessoal aí também do IFBA, né? Rodney, né? O pessoal do IFBA proporcionar esse momento aqui, essa convergência, né? De saberes, né? Agradecer também a minha linda irmã Jandira aí, que tá botando minha mãe também aí, minha mãe que tá acamada, mas, enfim, obrigado pela presença aí. Ai, minha mãe, é emocionante. Bom, esse momento é vocês que proporcionaram, né? Jorge e Selma. Alô?